Gravando, presidente. Sim. Bom dia a todos e todas. Hoje é dia 3 de abril de 2024. Vamos dar início à sessão de julgamento da 4ª Câmara Julgadora. Temos sustentações orais e advogados, então, presentes. Vamos dar início pelo caso... aqui pela ordem, então, o auto de infração 4146310 da Rio de Janeiro Refrescos Limitada. Está presente o doutor Fernando Munhoz, né, que vai fazer a sua sustentação oral. É isso, doutor Fernando? Bom dia, doutora. Bom dia. Bom dia, também cumprimento a todos. Sim. É um recurso misto, né, do contribuinte e recurso de ofício. Então, doutor Rubens é o relator com a palavra. Doutor Rubens. Bom dia, presidente. Bom dia a todos, patronos, colegas. Esse caso trata mais um caso daqueles da Coca-Cola, onde o Grupo Coca-Cola estabeleceu aquela empresa, Recofarma, na Zona Franca de Manaus, e essa empresa, então, ela tinha o monopólio da fabricação e distribuição dos xaropes para a fabricação do refrigerante para todas as fábricas do Brasil. E a Zona Franca de Manaus dava um benefício fiscal bem substancial. E dessa forma, então, na visão do fisco, essa empresa Recofarma, ela superfaturava de uma forma brutal o preço dessa matéria-prima, distribuía esse valor para as fábricas. Como a Recofarma não pagava, ou pagava uma quantidade irrisória, tanto do ICMS como imposto da pessoa jurídica, isso gerava um crédito fantástico para as fábricas. E depois havia uma recomposição financeira, né, desses valores. Mas, enfim, no caso concreto aqui, foram inseridos na base de cálculo do produto IPI, que não incidia nessa operação, e um outro valor, que o autor lançava como despesa no seu estabelecimento, que muito provavelmente visava remunerar o Grupo Coca-Cola pelos royalties. Por quê? Aquele benefício do imposto de renda da pessoa jurídica que a Recofarma tinha lá, aplicava apenas à renda obtida a partir da venda dos produtos fabricados, mas não dos royalties. Então, muito provavelmente, esses royalties estavam embutidos no preço, no valor da mercadoria, para que obtivesse também o benefício fiscal em cima desse valor. Enfim, o xarope chegava a um preço muito superior ao real nas fábricas, e o fisco, então, analisando a escrita do contribuinte, viu que ele próprio segregava valores de mercadoria, valores de IPI, e um outro valor que ele dava um nome qualquer lá, que era lançado na conta de despesa. O item 1 refere-se à glosa do crédito em relação a esse valor, que não estava formalmente atrelado a nada, muito provavelmente aos royalties. E o item 2, a glosa do crédito atribuído a um IPI que não incidia nessa operação. O recurso de ofício é apenas com relação à súmula 10 do kit. E, então, em suma, essa é a situação do processo, senhores. Então, doutor Fernando, com a palavra para a sua sustentação oral. Mais uma vez, doutora Rosário, bom dia. Também cumprimento a todos os juízes, doutor Pedro e também aos colegas que aqui acompanham. Senhores, eu gostaria de, antes mesmo de entrar nas razões de mérito e entrar também aqui nas razões para rebater as acusações, fazer uma breve contextualização.
O sistema Coca-Cola, muitas vezes, ele é enxergado como sendo uma coisa só, em que todas as empresas seriam filiais ou estariam ali todas, de alguma forma, societariamente ligada à Coca-Cola em si. E não é exatamente assim que acontece. No caso aqui, nós estamos falando pela Rio de Janeiro Refrescos, que é uma empresa que, sim, ela mantém uma relação comercial com a Coca-Cola para poder fabricar os produtos e distribuir na sua área pré-determinada, que aqui nós estamos falando uma grande parte do estado do Rio de Janeiro, uma boa parte do estado do Espírito Santo e também uma parcela do estado de São Paulo, naquela região de Ribeirão Preto. E ela mantém esse contrato que é firmado com a Coca-Cola, que é muitas vezes chamado nas peças e também em alguns documentos juntados pela Receita e depois pela Secretaria de Fazenda como sendo o TCCC, que é The Coca-Cola Company. E nesse contrato firmado com a Coca-Cola para que a Rio de Janeiro Refrescos possa fabricar os produtos e distribuir naquela área pré-determinada, há também uma determinação para que o insumo para a fabricação desses refrigerantes, eles têm que ser adquiridos especificamente de um fornecedor, que é justamente a Recofarma, que é essa empresa que está localizada na Zona Franca de Manaus. Um outro ponto muito importante para que todos tenham em mente é que também nesse contrato de fabricação há uma cláusula específica que prevê que o preço praticado na venda dos concentrados ele é definido única e exclusivamente pela própria Recofarma. E aí são dados, como eu disse, não há nenhuma relação societária ou qualquer tipo de ingerência da Rio de Janeiro em relação à Recofarma e que, portanto, ela não tem, primeiro, acesso aos custos ou a quais os elementos são levados em consideração pela Recofarma para a formação daqueles preços e também ela não tem qualquer tipo de ingerência para definir, não, esse preço está alto, esse preço está baixo, eu não vou pagar ou algo nesse sentido. Por força de contrato, ela assumiu e ela concordou com as cláusulas que estabelecem ali para a condução dos negócios, que é justamente para poder fabricar, e esse preço ele é definido única e exclusivamente pela Recofarma. Pois bem, ainda num contexto aqui importante, o auto de infração ele decorre de uma comunicação da Receita para a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, em que haviam ali acusações no âmbito do IPI de que estariam sendo aproveitados créditos de forma indevida, no âmbito do IPI. E o que a Secretaria de São Paulo, de Fazenda do Estado de São Paulo fez? Eles tomam esse relatório da Receita, ainda que de forma. Eles tomam aquilo como sendo uma verdade, não houve ali uma preocupação de investigar algumas rubricas, e aí, como o doutor Rubens colocou, o Estado de São Paulo traz duas acusações que, como nós vamos ver aqui mais para frente, são duas acusações absolutamente improcedentes, seja porque os preços dos produtos, como nós dissemos, eles são aqueles preços que efetivamente foram praticados e que foram efetivamente objeto de pagamento pela recorrente. E segundo, a questão também dos royalties, há também previsão contratual de que não há cobrança de royalties nessas operações. Há sim o pagamento do preço pela aquisição desses insumos, mas não há pagamento de royalties, e isso tem cláusula contratual expressa, que também acaba sendo, em alguma medida, ignorada pela fiscalização. Pois bem, antes até de entrar no mérito e de trazer essa contextualização, eu queria chamar a atenção que aqui nós temos também um argumento de decadência. Por quê? O auto de infração ele compreende fatos geradores que ocorreram de 1º de janeiro de 17 a dezembro de 19. E o auto de infração, a ciência do contribuinte, aconteceu tão somente em julho de 2022. Logo, considerando que nós estamos numa situação que, apesar do auto tratar de glosa de créditos, nós estamos numa situação em que o contribuinte efetuou o pagamento naqueles períodos de apuração do ICMS que ele entendia devido. Por consequência, aplicando a própria jurisprudência do STJ, se há pagamento
nas competências em que houve o lançamento de ofício, nós necessariamente temos que aplicar o 150, parágrafo 4º, para contar esse prazo de decadência a partir dos fatos geradores. Então, o nosso primeiro pedido aqui é para que seja reconhecida a extinção dos valores relacionados às competências de janeiro de 17 a junho de 2017, visto que o auto de infração foi lavrado após o prazo de 5 anos contado da data dos fatos geradores. Pois bem, agora entrando especificamente nas acusações e para explicar o procedimento que aconteceu e para afastar as acusações que foram veiculadas, o que nós temos? Com relação ao item 1, a acusação de crédito indevido seria decorrente de uma suposta manobra ali na questão dos valores praticados no preço dos concentrados e que a empresa teria lançado na sua contabilidade um valor chamado PV concentrado e que esse valor seria um indicativo no entender da fiscalização de que esse preço estaria sendo ali majorado. Aqui é muito importante que a gente tenha em mente que o que a empresa faz e o que esse PV concentrado ele quer dizer é o seguinte, é um lançamento na sua ECD, porque a empresa ela faz o seu controle de estoque contabilmente a partir do método chamado método standard, que é um método em que ela considera, ela tem um valor pré-determinado de preço daqueles concentrados que são adquiridos, e preços esses que variam conforme o produto. Nós estamos falando de um portfólio que há vários produtos, então pode ter uma variação a depender do produto, e também a depender do mês e a depender de época, por conta de consideração de volume que é praticado, pode ter uma variação nos preços. Então, o que acontece? Como a empresa tem esse padrão contar ali standard no controle da sua contabilidade, que já tem um preço pré-determinado para a aquisição desses insumos. Ocorre que o preço efetivo das operações, ela sempre vai saber tão somente no momento em que a operação é concretizada. Então, ela, num primeiro momento, ela faz aquele registro contábil segundo esse preço standard, e no final do período de apuração, ela vai justamente verificar os preços efetivamente praticados em cada aquisição de concentrado, e ela lança sobre essa sigla PV concentrado, que seria Price Variance concentrado, seria justamente para lançar a diferença entre aquele valor que ela tinha inicialmente lançado como preço de aquisição do produto e a diferença para justamente bater o preço indicado na nota fiscal. Eu chamo até a atenção dos senhores que na página 5.852 dos autos, que é justamente uma passagem do nosso recurso ordinário, nós fizemos toda a segregação, tomando como exemplo uma nota fiscal, para dizer como que esse PV concentrado ele atua na contabilidade da empresa, para justamente refletir o preço efetivamente praticado na operação e aquele preço que correspondeu ao desembolso feito pela Rio de Janeiro Refresco como pagamento pela aquisição daqueles concentrados. Ou seja, esse PV concentrado, que no entender da Fazenda seria um mecanismo para camuflar, para majorar o preço praticado na operação, é justamente o contrário. Ele é uma questão contábil, um lançamento contábil que é feito justamente para que a contabilidade reflita o preço efetivamente praticado na operação, que é justamente o preço praticado na operação, que é aquele indicado nas notas fiscais, a partir do qual é apurado o ICMS, que é indicado na nota, indicado lá os 12%, que é justamente o valor do ICMS que foi objeto do creditamento pela empresa. Ou seja, o que a Rio de Janeiro Refresco fez foi, primeiro, ela escritura como crédito de ICMS exatamente o valor dos 12% destacado na nota fiscal. Esse item chamado PV concentrado, que está na sua contabilidade, ele vem justamente ser esse instrumento para refletir o preço praticado na operação e depois ali ajustar aquela forma de cálculo ali, ou que ela tem na sua contabilidade de registro do preço standard daqueles insumos que ela adquire para sua produção. Ou seja, em momento algum, a fiscalização teve o cuidado de tentar entender a origem desse lançamento e, além disso, e aí assim, ali de pedir esclarecimento, porque aqui também foi
essa fiscalização foi super, eu diria assim, super singela, não teve assim pedido de informações para o contribuinte, então somente a Secretaria de Fazenda tomou as informações da Receita Federal e fez o auto de infração. Se houvesse um pedido, essas informações seriam totalmente prestados, esclarecimentos devidamente apresentados, e aí a fiscalização teria informação a respeito da origem daquele lançamento e que vem justamente para poder dar esse correto tratamento das operações de aquisição desses concentrados. Esse, então, é o primeiro item, e aqui a explicação desse item PV concentrado para dizer que, ao contrário de que ele é utilizado para majorar o preço, ele é justamente utilizado para poder refletir nos seus lançamentos o preço praticado nas operações e com base no qual foi destacado o ICMS de 12% posteriormente, objeto de escrituração pela recorrente. O segundo item, que aí é um lançamento contábil, também na sua ECD chamado de IPI transitório concentrado, aqui para nós ainda a fiscalização, e aí sempre com o devido respeito, demonstra inclusive um desconhecimento da própria mecânica do IPI e da forma como o imposto que é recuperável acaba afetando ali a própria escrituração. O que nós temos aqui? Nas operações envolvendo aquisição de insumos da Zona Franca, há possibilidade, desde que cumpridos alguns requisitos, de que a remessa pelo fornecedor localizado na Zona Franca ela seja isenta do IPI, porém, essa isenção ela não decorre de uma previsão na TIP como sendo isento ou na própria legislação do IPI, trazendo uma isenção geral para aquele produto especificamente falando, observado ali a sua respectiva enquadramento na TIP também, ali com relação ao código de classificação e tal. O que nós temos aqui é o seguinte, é um produto que ele possui uma alíquota positiva na TIP, mas dada a sua particularidade de ser fabricado na Zona Franca de Manaus, por um contribuinte que teve um projeto de instalação na Zona Franca de Manaus aprovado pela SUFRAMA, ele pode gerar crédito para o adquirente, ou seja, ele é isento porque ele é feito na Zona Franca de Manaus, e o adquirente desse produto que está localizado em outra região do país, ele tem direito a escriturar o crédito correspondente como se houvesse incidência. Isso está previsto na legislação do IPI. Então, o que nós temos? A Recofarma, ela cumpre todos os requisitos para usufruir dessa isenção na Zona Franca de Manaus, e o produto que nós estamos falando, que é o concentrado, a sua classificação na TIP, que é a 21069010X101, ela possui uma alíquota positiva. Logo, ainda que a remessa da Zona Franca não tenha sofrido a incidência do IPI por conta da legislação do IPI, e mais, o próprio contribuinte ele também faz jus a uma coisa julgada que lhe assegura esse tratamento, a empresa pode escriturar o crédito. E aqui, apenas para também a gente ter uma outra informação, essa é a exata situação... Fernando, se puder ir concluindo, tá? Sim, eu já estou acabando, doutora Maria Rosário, desculpa. Aqui nós estamos falando exatamente daquele tema 322 da repercussão geral do Supremo, que é o famoso caso Nokia, em que essa questão foi discutida. Ou seja, o que nós temos? Realmente, nas notas fiscais de aquisição, não tem o destaque do IPI por conta da isenção que a Recofarma tem. Mas a Rio de Janeiro tem o direito de escriturar esse crédito. E como é um tributo recuperável para fins contábeis, essa recuperação do IPI ela acaba tendo um efeito de um redutor de custo de aquisição do produto. Então, não é que houve a inclusão indevida do IPI no preço praticado na operação e, portanto, na base de aferição dos créditos de ICMS. Isso não ocorreu. Então, senhores, para então aqui finalizar, esses são os dois argumentos de mérito que nós gostaríamos de tratar e que demonstra que não há qualquer tipo de manipulação de preço e que a recorrente ela tão somente escriturou o ICMS justamente levando em consideração os preços efetivamente praticados nas operações e que essas questões contábeis, tanto no registro do preço efetivamente praticado, na questão do PV concentrado ou na questão do IPI, por ser um tributo que
é isento, mas há permissão de tomada de crédito, elas em momento algum afetaram aqui os preços praticados nas operações e, por consequência, o valor do ICMS, que foi objeto da escrituração. Eu agradeço a atenção dos senhores, peço desculpa por ter me alongado um pouquinho e também permaneço aqui à disposição para qualquer esclarecimento de fato que se faça aqui necessário. A senhora, Obrigada. sem áudio. Com a palavra, o relator. Obrigado. Então, eu passo diretamente ao voto. Como visto, então, trata-se de acusações de crédito indevido do imposto na escrituração de notas fiscais referentes a aquisições de produtos oriundos da Recofarma, empresa estabelecida na Zona Franca de Manaus, que detém o monopólio da fabricação e distribuição de xarope empregado na fabricação do refrigerante Coca-Cola no Brasil. A decisão recorrida manteve as acusações fiscais com redução da taxa de juros pela aplicação da taxa Selic nos termos da súmula 10 do TIT. Passo então a análise dos recursos. O recurso de ofício eu não conheço, porque ele tem como única matéria a redução de juros pela aplicação da súmula 10 desse TIT na decisão recorrida. Então, deixe de conhecer o recurso de ofício. O recurso ordinário, inicialmente, se tratando de acusações de crédito devido do ICMS, não se aplica o disposto no parágrafo 4º do artigo 150 do CPN, sendo que a súmula 9 desse tribunal pacificou a matéria, entendendo pela aplicação, nesse caso, da norma prevista no artigo 173 do mesmo código, sendo assim integralmente tempestivo o auto de infração. A natureza e a motivação das acusações fiscais estão claramente expostas no relato de acusação propriamente dito, e de forma mais pormenorizada no termo circunstanciado da acusação fiscal e ainda na manifestação do auditor juntada após a apresentação da defesa, não havendo justificativas para sustentar as alegações de nulidade do ANI por ausência de motivação, acusações genéricas ou cerceamento de defesa, ficam assim afastados. Valendo-se então dos polêmicos benefícios fiscais concedidos pela Zona Franca de Manaus, a Receita Federal e o Fisco Paulista apuraram que a Recofarma, empresa ali instalada, superfaturava de forma brutal o preço do xarope remetido às fábricas da Coca-Cola, além de incluir na base de cálculo do imposto valores que não deveriam ali constar, resultando assim no elevado valor do ICMS destacado na documentação fiscal, imposto que era integralmente aproveitado como crédito pelas unidades produtoras de Coca-Cola espalhadas pelo Brasil, mas que era recolhida em quantias ínfimas ao estado do Amazonas, o que permitiu à Recofarma superfaturar à sua vontade o valor do xarope remetido às fábricas de refrigerante estabelecidas no território nacional. Obviamente, seria necessário ressarcir as fábricas pelo superfaturamento na questão do xarope, de forma que a Recofarma realizava vultosos repasses a cada uma das fábricas, devolvendo-lhes, assim, por vias indiretas, os valores pagos a maior pelo xarope, conforme a exposição detalhada das folhas 13 e 16. O auditor expõe o seguinte: ao analisarmos a ECD no âmbito corporativo de forma sintética, obtemos os repasses mensais e multimilionários realizados pela Recofarma do Amazonas para a matriz da Rio de Janeiro Refrescos, os quais visam, independentemente da tentativa de mascaramento com áreas de ilegalidade pela autuada ao classificá-los como meros acordos comerciais, regidos por contratos privados, realizar a compensação financeira pelas aquisições sobrevalorizadas dos concentrados, conforme exposto pelos trabalhos da Receita Federal do Brasil e dessa Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Pois bem, a fraude ela foi amplamente divulgada pela imprensa à época em que o grupo foi alvo da operação conduzida pela Receita Federal. Coloco aqui o link do Valor e da Folha. Receita investiga a Coca-Cola por fraude no faturamento com xarope, Receita investiga a Coca-Cola por esse tipo de coisa, né? A gente já está claro. Bom, enfim, ao contrário do que sustenta o autuado, não há direito absoluto ao crédito referente ao valor do semestre sacado na documentação fiscal de entrada de mercadorias. Uma das hipóteses onde não há direito ao aproveitamento integral do ICMS sacado é o caso em que esse valor é superior ao devido, em virtude de inobservância da correta base de cálculo do imposto, ou seja, exatamente o que se verifica no caso em tela. Nos termos aqui do inciso 4º do artigo 40 da Lei 6374. Pois bem, inicialmente, vejamos o valor PV concentrado TCC ou PRD concentrado TCC incluído na base de cálculo do imposto. Nos termos alegados pelo autuado, o PV concentrado compunha a base de cálculo com o objetivo de, abre aspas, ajustar os lançamentos da ECD da recorrente nas situações em que um produto adquirido estava sendo contabilizado
segundo o valor padrão standard. Com isso, haverá, ao final do mês, ajuste contábil para refletir fielmente o valor praticado nas operações de aquisição de matéria-prima. Essa alegação não convence, passo a expor os motivos. Convido meus pares a examinar um exemplo trazido pelo auditor às folhas 16 e 18, referente a DAMP e tal, onde consta um único produto, concentrado Coca-Cola. A base de cálculo do imposto foi calculada no valor de R$ 4.627.000, etc. O ICMS destacado no valor de R$ 555.310, calculada a alíquota de 12%. Na contabilidade do OADA, esta entrada foi estruturada da seguinte forma: matéria-prima concentrada, a 2.902.795, conta de ativo. IPI transitório concentrado, ZF, 925.517, passivo. ICMS normal, 555.310. IPRD concentrado TCC, 243.972, em conta de resultado. Percebe que esse valor escriturado como resultado do concentrado reduziu o valor da mercadoria registrada no estoque, ou seja, não se tratava de valor de mercadoria, mas de excesso incluído na base de cálculo, visando a geração de crédito para as engarrafadoras, provavelmente remunerando de forma dissimulada os royalties à TCCC. Quanto ao IPI, a legislação tributária determina expressamente que esse imposto não compõe a base de cálculo do CMS quando, na operação realizada entre contribuintes, e que constitua fato gerador de ambos os impostos, o produto se destinar à industrialização ou comercialização, o que se encaixa perfeitamente no caso em tela, onde o concentrado se tratava de matéria-prima a ser industrializada. O artigo 37 do regulamento diz o seguinte: ressalvados os casos previamente previstos, a base de cálculo do imposto nas hipóteses do artigo 2º é tal. Parágrafo 1º. Inclui-se na base de cálculo o montante de imposto sobre produtos industrializados, salvo quando a operação realizada entre contribuintes relativa ao produto destinado à industrialização ou à comercialização configurar fato gerador de ambos os impostos. Então, independente de qualquer legislação do IPI que venha a ser aplicável ao caso, que não compete aqui a CEFAS avaliar, a lei diz claramente que o IPI está fora da base de cálculo do CMS nessas operações. Percebe-se que na DANF tal atribui-se o valor de 4.072.000 à mercadoria e 555.000 ao CMS, totalizando a base de cálculo de 4.627.000, etc. Ocorre que, como visto, a escrituração contábil do autuado consignou o valor de 2.902.000, etc., para a mercadoria propriamente dita, sendo o valor restante atribuído ao IPI e ao PRD concentrado, ou PV concentrado, esse lançado na conta de resultado, ou seja, lançado como despesa do estabelecimento. Assim, verifica-se que o próprio autuado segregava os valores atribuídos à mercadoria na documentação fiscal emitida pela Recofarma entre o valor de mercadoria, IPI e o PV concentrado. O fisco corretamente excluiu ambos os valores da base de cálculo do CMS, de forma a manter apenas o valor que ali deveria constar, ou seja, o valor do produto remetido, e glosou o crédito correspondente ao excesso. Os valores de PRD concentrados são objeto do item 1, e os valores atribuídos ao IPI, objeto do item 2. Quanto ao valor atribuído ao PRD, vamos voltar ao assunto. O autuado alega que, no momento da contabilização do custo de uma nota fiscal no SAP, a exclusão dos impostos creditados e a diferença registrada pelo método de custeio e custo standard, nestes materiais possuem custo padrão registrado em tabelas do sistema SAP e sofrem reavaliações mensais no fechamento de custos para atingir a média móvel mensal de cada material. Ademais, no caso dos kits adquiridos na respectiva nota fiscal, cada unidade tem um custo standard de tal, que foi lançado na conta matéria-prima concentrada tal, a diferença desse custo standard para o valor líquido dos impostos na nota fiscal é de tanto, qual é registrado em uma conta de reavaliação chamada PV concentrado TCC. Pois bem, eu entendo que essas alegações não sustentam ante a constatação que esse valor não estava atrelado a qualquer custo da mercadoria, foi escriturado como despesa, corroborando assim a acusação fiscal que afirma que esse valor e o valor atribuído ao IPI eram incluídos na base de cálculo do semestre com a finalidade de inflar os créditos aproveitados pelas engarrafadoras. Quanto ao IPI, o autuado se alonga em comentar os termos da legislação referente ao benefício fiscal,
mas é inócuo, porque independentemente de qualquer benefício, independente de haver ou não destaque do PIB no documento fiscal, nos tratando de operações de remessa de matéria-prima entre contribuintes, a legislação veda a inclusão do PIB na base fiscal do ICMS, isso independe de qualquer benefício fiscal, conforme já exposto. A título de mera informação, eu transcrevo alguns trechos do material produzido pela Receita Federal. Abre aspas. Uma característica importante do benefício fiscal concedido aos engarrafadores é que quanto mais caro o preço cobrado pelo fornecedor, maior o montante de crédito aproveitado pelo adquirente. Tal fato vem estimulando algumas empresas de Manaus a sobrevalorizarem ou superfaturarem o preço dos insumos. Por exemplo, no caso de uma marca de refrigerantes, o custo de produção representa apenas 5% do preço cobrado do engarrafador. Já no caso de outra marca de bebida, foi apurada uma diferença de 64 vezes entre o custo de produção e o preço cobrado do engarrafador. Um dos artifícios usados para inflar o preço dos insumos é a inclusão das despesas com publicidade e propaganda das bebidas. Por exemplo, em vez do fabricante de refrigerantes pagar às agências de publicidade e veículos de comunicação pela propaganda dos refrigerantes, eles pagam o fornecedor de Manaus, o valor embutido no preço dos insumos. Em momento posterior, o fornecedor de Manaus devolve parte desses valores para o fabricante de refrigerantes, em forma de crédito financeiro ou contábil. Assim, ocorre um vai e vem de valores que tem por objetivo aumentar irregularmente o valor do benefício fiscal. Bom, finalizando a exposição, a Recofarma contava com expressivas reduções de imposto de renda da pessoa jurídica referente à renda obtida pelas vendas de produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, mas esse benefício não estendia eventuais valores recebidos a título de royalties pelo uso da marca Coca-Cola. Assim, os fabricantes não pagavam oficialmente qualquer valor a título de royalties à Recofarma, controlada diretamente pela The Coca-Cola Company, pois, na verdade, tais pagamentos ocorriam dissimuladamente através dos valores adicionais cobrados desses fabricantes, incluídos no valor da mercadoria. A manobra favorecia a todos. A Recofarma não pagava imposto de renda de pessoas jurídicas sobre royalties e as fábricas de refrigerantes escrutavam um volume de crédito ICMS muito superior ao que teria de direito, deixando assim de recolher uma expressiva parcela de ICMS, lesando simultaneamente a União e os estados. Por fim, a autuada não está sendo penalizada por irregularidades cometidas pelo seu fornecedor, mas por tomada de créditos além do permitido, infração por ela mesma cometida, não lhe sendo possível sequer alegar desconhecimento da irregularidade ou boa-fé, pois em sua própria escrita fiscal se verificou que havia segregação do valor atribuído à mercadoria na documentação fiscal emitida pela Recofarma, de forma a excluir dali os valores inseridos a título de despesa, IPI, ou seja, na própria escrita contábil do autuado havia anotação do real valor atribuído ao xarope entrado em seu estabelecimento, de forma que a mesma tinha plena ciência da manobra apurada pelo fisco, dela se beneficiando por deixar de pagar uma expressiva parcela do ICMS através dos créditos indevidos, além de estabelecerem concorrência absolutamente desleal com os produtores regionais que não possuíam fábrica de matéria-prima na Zona Franca de Manaus. As multas estão previstas em legislação vigente e eficaz, especificamente no artigo 85 da Lei 6374/89, não há que se discutir seu montante. Atualização do seu valor básico, súmula 13. Não estão presentes condições que limitem a redução dos valores das multas, haja vista que as acusações propiciam falta de pagamento de imposto. A recapitulação da multa pretendida pelo autuado não seria correta, pois este pede que se aplique a multa prevista na linha H, inciso 2 do artigo 85 da 6374, norma que trata de recebimento de créditos em transferência, pois aqui não ocorreu o recebimento de créditos, ou seja, a Recofarma não transferiu crédito para o autuado, mas sim mercadoria, acompanhada de nota fiscal com imposto calculado sobre uma base de cálculo irreal. É vedado esse órgão de julgamento, afastar a obrigação de lei válida e eficaz sobre o fundamento de inconstitucionalidade. Então, na parte dispositiva, eu não conheço o recurso de ofício e, com isso, nego o provimento ao recurso ordinário. É o voto, senhores. Obrigada, doutor Rubens. Apenas, então, falta registrar, né? Registrado. Estão abertos os debates. Eu acompanho o Rubens. Esses processos da Recofarma já são antigos e conhecidos aqui do TIT, né? Então, acompanho. Estamos de acordo, senhora presidente. Eu acompanho o relator, presidente. Sim, obrigada a todos. Eu também vou acompanhar o voto do doutor Rubens, está bem fundamentado. Então, vou aqui encerrar os debates
e vamos abrir para verificar quórum e votação. Então, verificando o quórum. Iniciando a votação. Encerrando a votação, então, o recurso ordinário ele foi conhecido integralmente, não provido, e o recurso de ofício foi não conhecido, a votação unânime, e encerrando, então, o julgamento da Rio de Janeiro Refrescos, o auto 4146-310. Então, encerrando o julgamento desse caso. Obrigado, senhoras. Bom dia. Esse foi o resultado, doutor Fernando. Obrigada. Bom dia. Então, vamos ao próximo caso. Hoje tem uma vista, mas como temos outra sustentação oral, que é da Rumo Malha, então vamos passar primeiro as sustentações orais e depois vamos para o caso de vista, né? Então, temos o Rumo Malha, Oeste S.A., o relator Dr. Flávio, o auto é 4151-758. Está presente, então, para a sustentação oral, a doutora Taimara. Isso mesmo, presidente. Taimara. Bom dia. Presente. Bom dia, doutora Taimara. Então, a sustentação oral está sendo gravada, realizada. Doutor Flávio, por favor, com a palavra para o seu relato. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, doutora Taimara. Passar o relato. Em face da autuada, foi lavrado o AIN apontando as infrações abaixo. A primeira delas é creditou-se indevidamente no montante de X, tá? Nos meses de setembro a dezembro de 19 e janeiro a dezembro de 20, em montante superior ao que deveria ter sido apurado no SIAP, uma vez que a contribuinte não observou a sistemática de cálculo da portaria CAT 25. Então, na verdade, o contribuinte informou o coeficiente SIAP nas saídas nos meses, mas os valores são divergentes ao apurado pelo fisco, tá? Em alguns meses, também o contribuinte não informou o coeficiente SIAP. E o item 2 escriturou em dezembro de 19 a janeiro e outros meses de 20, né? Os registros do SIAP, tá, na sua EFD, de maneira irregular, deixando de informar os valores correspondentes aos campos de somatório das saídas tributadas e saídas para exportação e valor das saídas, total das saídas. Tá? Aquela parte que ela deixou de informar, que eu citei até no item 1. Então, a autuada apresentou impugnação e juntou documentos. O julgador singular, ele julgou procedente as acusações, a autuada apresentou recurso ordinário, juntou documentos novamente, ela alega nulidade por erro na apuração da base de cálculo, inadequação da multa do item 2, por ausência de razoabilidade e proporcionalidade, necessidade de redução, relevação da multa, impossibilidade de incidência de juros sobre a base de cálculo da multa, e ela pede o cancelamento do AIN ou sua redução e relevação. A DRF apresentou as contrarrazões, pedindo pelo não provimento do recurso do apelo ordinário e juntou o relatório de atuações fiscais com os antecedentes fiscais do autuado. Acho que é esse o relato do necessário. Passo a palavra para a doutora Taimara. Obrigada, conselheiro relator. Inicialmente, gostaria de cumprimentá-lo, cumprimentar a presidente, cumprimentar também todos os demais conselheiros que fazem parte da composição da Câmara, todos que estão assistindo, os advogados também, e todos os eventuários, né, que estão contribuindo aí para a realização dessa sessão de julgamento. Como o próprio relator já destacou, a gente trouxe aqui 2 pontos no nosso, inclusive entregamos memoriais também, 2 pontos
que são os mais importantes aqui em relação ao recurso. O primeiro que a gente traz sobre a questão da nulidade do item 1 do auto de infração, que seria sobre a questão do creditamento indevido ali do SIAP, o que a gente gostaria de ressaltar, primeiro ponto, é que tem itens que foram desconsiderados aí pelo próprio julgador singular, né? É que há operações, a empresa fez o estorno, tá? De diversas operações aqui que não foram consideradas no cômputo aí do cálculo do auditor fiscal. Por exemplo, nos meses de 7 de julho a dezembro de 2020, a gente tratou, e também nos períodos nos meses de junho e setembro, houve a adição expressa de estorno de crédito SIAP, e para os meses de outubro, novembro e dezembro, a expressão estorno de crédito SIAP. Então, isso já constava nas próprias obrigações acessórias que o próprio auditor fiscal teve acesso. Então, a gente pede para que, ao menos, né, esses itens que são, de fato, aí, relevantes, sejam considerados no julgamento, porque não foram observados nem pelo auditor fiscal e também pelo próprio julgador singular. E ainda em relação a esse tópico, dessa questão da nulidade, a gente pede que, assim, há operações com CFOPs 5552 e 5557, só para relembrá-los, né, que seria a transferência de ativo mobilizado para outro estabelecimento da mesma empresa e também transferência de bens de uso e consumo para outro estabelecimento da mesma empresa. Então, são similares. O que a gente pede para que seja observado é o próprio artigo 6º da Portaria CAT 25 de 2001, que foi utilizada como próprio fundamento aí do auto de infração, e também e as premissas que foram adotadas pela própria unidade singular, no sentido de que aqui não houve uma efetiva, né, apropriação da mercadoria, mas sim que elas não foram internalizadas, né? Aqui houve um deslocamento físico dessas mercadorias, não há porquê elas terem sido a glosa do crédito, né? Então, a gente traz essas premissas para que sejam observadas também, que não houve a infração de fato, né? Pelo menos mesmo que parcial. O outro ponto que a gente pede para que seja observado seria a inadequação da multa aplicada em relação ao item 2 do auto de infração, né? Que foi aplicada aí com base no artigo 85, inciso 5, a linha P da Lei 6.374 de 89. Porque para o cálculo da referida multa, o auditor fiscal, ele tomou como base o valor total das operações referentes ao SIAP nos períodos de dezembro de 2019, janeiro, março e dezembro de 2020, os quais apresentam um montante de R$ 200.541.861,22. Ou seja, ele não está, mesmo não estando diante de falta de pagamento do imposto, mas de mero descumprimento de obrigação acessória, o auditor fiscal aplicou a multa equivalente a 1% do valor total das operações nos meses de saídas, nos 12 meses anteriores ao da lavratura do auto de infração, nos moldes do artigo 85-A da Lei do ICMS, culminando na exigência do montante da multa de R$ 221.210,24. No entanto, a gente traz, isso foi especificado no memorial, né, e também no recurso, a partir da real análise da situação fática, em que a infração foi considerada como incorrida, o item 2 do auto de infração ele também deverá ser cancelado, porque no relatório circunstanciado, as folhas 9 e 13 do processo administrativo, a recorrente não teria efetuado a escrituração do SIAP de forma correta, deixando de declarar no bloco G DFD seguintes informações. Ele mesmo traz, né, quais foram as infrações aí realizadas pela empresa na avaliação dele. E aí, como a gente traz, né, conforme esclarecido pela recorrente, em virtude de uma falha sistêmica em seu sistema do integrado de gestão empresarial, as informações em questão não foram transportadas para o bloco G. Porém, elas já estavam registradas pela empresa na Guia de Informações e Apurações do ICMS, as folhas 57 e 103 do auto de infração. Então, a empresa não deixou de informar, apenas houve uma falha sistêmica, porém, que não deve ser considerada aí como um descumprimento de uma obrigação acessória, porque não representou qualquer prejuízo à atividade fiscal, tanto é que ele conseguiu fazer todas as autuações relacionadas à exigência, né,
fiscal, porque de fato foram escrituradas nas guias de ICMS, que é um documento similar à EFD. Era isso, conselheiros, eu agradeço a atenção, apenas para ratificar as informações que já constavam no nosso recurso e também os memoriais que foram entregues. Agradeço a atenção de todos, muito obrigada. Obrigada, doutora Taimara. Relator, doutor Flávio, ao voto, por favor. Obrigado, doutora Taimara. Eu vou passar a leitura do voto, aí depois da leitura faço algumas considerações. Vamos lá. Voto. O A inverso sobre a utilização indevida de crédito do SIAP por inobservância do coeficiente das operações tributadas ou equivalentes e operações totais. A autora alega nulidade na apuração da base de cálculo, que teria sido calculada de forma incorreta pelo autor do feito. Bom, a acusação, para mim, ela está clara e precisa, descrevendo a infração cometida. Da leitura da auto de infração, tem-se todos os elementos necessários ao lançamento de ofício. Segundo 142 CTN, estão presentes o fato gerador, da obrigação correspondente, a matéria tributável, o montante de tributo devido, os sujeitos passivos e a penalidade cabível, havendo perfeita subsunção dos fatos ocorridos e a norma descrita no AIN inaugural. Eventual retificação de valores do AIN, com provimento de parte do apero da autuada, não macula AIN, com pecha de nulidade, e a esse respeito dispõe os artigos 11 e a 13 da Lei 13.457. A autuada diz ser incorreta a inclusão do CFAP de transferência de bem do ativo imobilizado, tá? E transferência de material de uso e consumo, conforme a portaria CAT de 25 de 2001, os artigos 5 e 6. Aí eu transcrevo o artigo 6º, que diz o seguinte: devem ser computados apenas os valores de saídas que afiguram caráter definitivo, ou seja, que transferem a titularidade, devem ser desconsideradas saídas provisórias. Entendo que tais CFAPs devem permanecer na acusação, pois não são saídas provisórias com o intuito de retorno ao estabelecimento, devido à autonomia do estabelecimento. Cada estabelecimento deve apurar seus créditos separadamente, inclusive os relacionados ao SIAP. Tá? Então, observo que, ainda que a autora cita a nota fiscal 25686, tá, nas folhas tais de seu apelo, a título de exemplo para os CFAPs. Porém, já foi esclarecido pelo autor do feito, desde a manifestação fiscal, as folhas 28190, de que trata de nota fiscal de entrada com o CFAP 1604, não tendo relação com os CFAPs não computados no cálculo do fator de SIAP. A autora aduz que realizou estornos do SIAP em sua FD, e foram juntados com o recurso ordinário cópias da FD. Somente os períodos de outubro e dezembro possuem descrição de estorno relacionado ao SIAP nos arquivos originais da FD. Nos demais períodos, tais informações foram inseridas nos arquivos substitutivos, após o início da fiscalização. Mesmo para os períodos cuja descrição de ajuste consta informação de estorno relacionado ao SIAP, a contribuinte utilizou o código de ajuste SP010302, que é estorno de imposto creditado quando o serviço tomado ou a mercadoria adquirida for objeto de saída ou prestação de serviço não tributada, segundo a descrição da portaria CAT 147. Durante a fiscalização, não foram apresentados pela autuada esclarecimentos, cálculos sobre estorno do crédito SIAP ou justificativa por que teria utilizado o código de ajuste SP010302 para estorno do SIAP. A DRF trouxe print das guias com os valores estornados de outubro a dezembro de 20. Tá? Ali nada tem que se remeta ao estorno de crédito do SIAP. Assim, sem que sejam prestados esclarecimentos ou cálculos, né? E cálculos sobre eventuais estornos efetuados, a dubiedade na informação, cuja descrição na FD não corresponde ao código utilizado para estorno. Ao se cotejar as guias, não há qualquer menção a estorno de crédito SIAP, mas outras hipóteses de estorno. Entendo que não há como se aceitar as justificativas da autuada sem que a situação seja clara em sede de recurso ordinário. Bom, o item 2 trata de multa regulamentar, por falta de informação no bloco G da EFD, referente ao SIAP. A autora assevera que a multa aplicada no item 2 é inadequada, mas confirma que não prestou a informação ao fisco. A autora alega que a penalidade é desarrazoada e que seu equívoco
não guarda relação com a base de cálculo, porém não cita a penalidade ou base de cálculo alternativa para a sua infração, a qual entende correta. Também não informa por que poderia deixar de prestar a informação e não ser penalizada. A autuada pretende o cancelamento do item 2 por entender não haver prejuízo ao erário ou falta de pagamento de imposto. O prejuízo diante da falta de informação relacionada ao SIAP é evidente, não é possível saber quais os cálculos a autuada efetuou para chegar ao valor que entende fazer jus ao crédito do SIAP. Quanto a imposto, não é cobrado qualquer valor a título de imposto, apenas multa regulamentar. A falta de informações do item 2 dificulta a verificação dos cálculos dos créditos do SIAP, o que se relaciona com os créditos indevidos da acusação do item 1. O fato de existir redundância entre algumas informações prestadas na FD e na GIA não socorre a autuada. A informação prestada na GIA não é a informação contida na FD. Ainda que de uma informação pudesse ser inferida a outra, não poderia a contribuinte deixar de prestar informações obrigatórias apenas porque as entende redundante. A autuada pleiteia a redução da multa aplicada invocando o 527-A do regulamento. Assevera que a irregularidade na escrituração não acarretou falta de pagamento de imposto, tampouco foi praticada com dolo, fraude ou simulação, estando presentes requisitos objetivos para a aplicação da redução da multa, o qual transcrevo. Eu transcrevo o 527. A DRF se manifesta contrariamente ao pedido, dizendo que a empresa possui porte econômico elevado e que a multa já foi limitada a 1% do faturamento do contribuinte nos últimos 12 meses, nos termos do artigo 85-A da 1374 de 89. Também traz o relatório de autuações fiscais com descrição das autuações anteriores em face da recorrente. O porte econômico e as autuações anteriores, neste caso, não são impeditivos para a aplicação da redução prevista no 527-A, mas deverão ser considerados na sua dosimetria. O prejuízo ao fisco é notório ao não se prestar informações previstas na legislação. Tais informações, inclusive, poderiam ser utilizadas para o trabalho fiscal desenvolvido que culminou na acusação do item 1 deste AIM. Tal conduta traz impactos gerais que o fisco faz para a seleção de contribuintes, para a fiscalização e nas análises individuais realizadas em cada contribuinte. A simples desobediência à norma válida, vigente e eficaz a todos impostas e obrigatória já é um prejuízo em si para o fisco e para a sociedade. Então, a multa deve desestimular a conduta infracional, tendo caráter punitivo e preventivo. De todo exposto, eu entendo aplicar uma redução da multa prevista do 527-A, concedendo uma redução de 20%, restando, assim, ainda 80% do valor da multa original, com a qual a autuada deverá arcar. Dou parcial provimento ao recurso neste ponto. A possibilidade de aplicação da multa punitiva sobre o valor básico atualizado foi via de súmula, que é a súmula 13. Então, de todo exposto, eu dou parcial provimento ao apelo para reduzir a multa do item 2 em 20%, restando cobrado o valor de 80% do original. No mais, eu mantenho a AIM como lançado. Aí, eu só fiquei com uma dúvida que, quando a doutora fez a sustentação oral, ela comentou alguma nulidade por omissão na decisão singular. Só que eu não encontrei nenhum pedido no recurso ordinário a respeito de nulidade. Aí, só se a doutora pudesse apontar especificamente, porque se tiver, eu faço um adendo rapidamente aqui e coloco no voto, senão eu mantenho como está. Flávio, não, a omissão que eu quis dizer foi no sentido ali dos estornos, sabe? Que ele não teria enfrentado de forma coerente, que a gente já tinha apresentado, foi nessa linha, mas o senhor já tratou ali no ponto, detalhando ali a análise, né? Essa seria mais uma questão para recurso mesmo, mas é porque quando eu quis dizer que ele não tinha feito enfrentamento dessa questão dos estornos para o cômputo do cálculo do SIAP. Foi nessa linha que eu quis dizer. Ah, tá, obrigado. Então, essa alegação de nulidade da decisão recorrida realmente é o que eu vi mesmo. Não tem ela diretamente no recurso. Obrigado. Então, é esse o voto, presidente. Eu só vou colocar no sistema. Obrigada, doutor Flávio. Tem que registrar, né? E a manifestação fiscal.
Senhora presidente, só gostaria de registrar uma manifestação aqui em sessão a respeito da redução de multa. Sim, assim que o doutor Flávio registrar, aí o senhor já pede, e aí eu já consigo. Registrado, presidente. Deixa eu colocar aqui a minha manifestação, que daí já fica disponível para os senhores, e aí os senhores podem acompanhar comigo a leitura. Muito bem, acho que já está disponível a todos aí, eu vou fazer um resumo aqui. Bom, então, com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator, somos contrários à redução da multa no presente caso. A uma, porque a autuada é empresa de grande porte, indiscutível. A duas, porque a infração do item 2 perdurou por mais de um ano, ou seja, de outubro de 2019 a dezembro de 2020. A três, porque a multa aplicada no item 12 já se encontra limitada a 1% do faturamento do contribuinte nos últimos 12 meses. A quatro, porque a apresentação de cálculos errados mostra-se evidente embaraço à fiscalização, uma vez que prejudica claramente a seleção dos contribuintes serem fiscalizados e não é possível saber quais cálculos a autuada efetuou para chegar aos valores que entende fazer o jus. A cinco, porque os antecedentes fiscais trazidos em nossas contrarrazões das folhas tais mostra a lavratura de outros 4 AINs em seu desfavor, de valores bastante expressivos. Trago aqui os valores de cada um dos autos de infração já lavrados contra a autuada. E a seis, porque o pagamento do AIM, como eu sempre costumo dizer, né? O pagamento do AIM com os descontos previstos em lei no prazo de 15 dias reduziria significativamente o valor da multa, que já foi reduzido pelo 85A, sem a necessidade de movimentar toda a máquina do contencioso tributário com seus custos inerentes. Então, somos pela não redução da multa no presente caso, com consequente não provimento do recurso ordinário. Esta é a nossa manifestação, senhora presidente. Obrigado. Sim, obrigada, doutor Pedro. Eu só queria tirar aqui uma dúvida com o doutor Flávio, né? Eu concordo que é possível a redução, que os antecedentes e o porte econômico, né, eles não impedem, né? Mas eu só pensei, impede a redução, né? Eu só pensei aqui na questão da fundamentação específica quanto a esses antecedentes fiscais, esses 4 que foram apontados pela fiscalização, doutor Flávio. Assim, uma manifestação mais específica, até na questão da fundamentação para não gerar uma nulidade futura, né? Porque aí Sim, temos esse ponto. tá. Os antecedentes, eles, como a senhora mesmo falou, eles são 4, né? Não são muitos. Eles são um período aí, cerca de, acho que um pouco mais de 10 anos, né? E pelo porte da empresa, ela tem muitas operações. Então, ter alguma irregularidade, tá, em período de mais de 10 anos, para o tamanho dela em quadros distintos, eu não acho que é um impeditivo para redução da multa. É um impeditivo para a relevação, tá? Mas eu não fiz uma manifestação específica, mas então, como a senhora acha interessante, eu vou fazer. Sim, tá? Eu acho interessante até, eu concordo, mas eu acho interessante porque é um ponto, né, para fundamentação, para não gerar essa nulidade específica da questão do pronunciamento mais específico, até porque há uma manifestação fiscal bem específica também. Então, acho que se eu concordar, né? Não, sim, eu concordo, sim. Eu só vou abrir o processo e já faço essa observação.
Eu abri aqui como edição de voto concedida, né? Eu Tá vou bom, até passar para os outros também, para a gente agilizar, para já os registros dos próximos. Enquanto o senhor faz a manifestação, aí nós já vamos também registrando os próximos. Tem mais uma sustentação oral. Eu já abri aqui, iniciando os debates para os registros do voto de vista, né? E também o doutor Rubens, o Raizen Energia, tem sustentação oral, que aí a gente já agiliza os próximos. Doutor Flávio, você acha que dá para a gente já passar para a próxima sustentação oral ou já vai ser logo? Já pode passar sim, eu estou terminando aqui, mas já. Pode, né? Então a Sim, gente com passa para a certeza. próxima sustentação oral, Tá tá? bom. Enquanto o senhor já faz esse registro, a doutora Taimara aguarda um pouquinho. Então, vamos para o próximo caso de sustentação oral. O Raizen Energia, relator doutor Rubens. O auto é 5011-787. O advogado presente, doutor Fernando Antônio. Está presente, doutor Fernando? Isso, bom dia. Bom dia. Doutor Rubens. Senhores, trata-se esse auto de infração de acusação de falta de pagamento do imposto em saídas praticadas pelo autuado de leveduras inativas secas. Ele atribuiu uma isenção própria para insumos agropecuários, previsto no artigo 41, anexo 1 do RICNES, e o fisco entendeu que não é um produto de aplicação específica na agropecuária, essa levedura, e autuou por falta de pagamento do imposto. Essa é a situação. Então, doutor Fernando, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Bom dia, senhores juízes. Eu vou ser bem breve aqui, tá? Peço desculpas, eu acordei com uma gripe aqui, estou com a voz um pouco ruim, mas vai dar tudo certo. Como foi bem relatado pelo Dr. Rubens, né, é um caso envolvendo uma isenção, né, uma saída de levedura seca, que é um subproduto aí da produção do álcool, tá? Existe a previsão no regulamento do ICMS aqui do Estado de São Paulo, de que determinados produtos destinados à agropecuária e outras atividades, aqui no caso vou me restringir à agropecuária, que é o caso da recorrente, tá? Eles podem ser, quando é utilizado para a fabricação de ração animal para agropecuária, eles saem com isenção, tá? Nesse contexto aí legislativo, foi lavrado esse auto de infração sob a argumentação de que o contribuinte ele não teria sido capaz de demonstrar que os adquirentes utilizaram esse produto
para a agropecuária, para a fabricação de ração animal destinada à agropecuária, tá? Eu acho que vale a pena aqui a gente passar pelas provas, tá? Porque é uma questão essencialmente de prova, tá? Nós trouxemos, tanto ali na fase de fiscalização, quanto de impugnação e recurso, tá? Alguns elementos que demonstram que, sim, a empresa, né, a recorrente, ela fez a avaliação dos adquirentes, tá? Para aferir se realmente esses produtos tinham a destinação de fabricação de ração animal para agropecuária, tá? Quais foram elas, né? Foi verificado o KNAI das empresas, tá? Todas elas têm no seu KNAI a fabricação de ração animal, tá? Os contratos foram todos juntados ali na época da fiscalização, tá? A gente menciona até no recurso as folhas de cada um dos contratos, tá? Eles mencionam também que se trata de aquisição de levedura seca para a fabricação de ração animal, tá? Por seu turno ali, a fiscalização, ela tenta ali desfazer esse conjunto probatório, tá? Com consulta ao site dos adquirentes para mostrar, olha, esses adquirentes, eles realmente têm uma linha agropecuária, tá? De fabricação de ração animal para agropecuária, tá? Mas também eles têm linha PET, tá? Então, por isso eu não consigo aqui saber se isso foi destinado para a fabricação de ração para agropecuária ou se foi para a linha PET, tá? Além disso, o fisco ali na lavratura do auto de infração também traz um elemento que, na opinião do fiscal, reforçaria ali esse auto de infração, a procedência ali do auto, né? Que são algumas notas fiscais de levedura seca que foram emitidas com destaque do imposto, tá? E na opinião ali do fiscal, esse elemento confirmaria que se trata de um produto tributado, tá? Só que qual que é o ponto, né? Aqui a gente não discute se a levedura ela é um produto tributado ou não, né? A gente tem uma isenção específica, né, para algumas destinações, então, se não for para aquela destinação, naturalmente ele é tributado, tá? Então, isso não é relevante aqui como uma prova de que a recorrente estaria fazendo operações de isenção sem ter direito à isenção, tá? Na verdade, isso até corrobora todo esse conjunto probatório que a própria contribuinte trouxe, tá? Por quê? Nós verificamos pela chave de acesso aqui dessas notas fiscais que foram tributadas, tá? São vendas que foram feitas para a empresa ICC, tá? A gente verificando também o auto de infração, os demonstrativos ali, tem vendas que foram feitas com isenção para a mesma empresa ICC, tá? Então, veja, nós temos, ora, a venda de levedura seca com isenção para ICC e, ora, a venda de levedura seca sem a isenção, com o recolhimento do tributo, para a mesma empresa ICC. Ou seja, isso mostra que a empresa, sim, ela faz essa avaliação, tá? Ela faz a avaliação prévia quando é constatado que a destinação se enquadra na hipótese lá da isenção, é feita a saída com isenção. Quando não se enquadra, ela faz a venda com o tributo, como o próprio fiscal demonstrou, tá? Na lavratura do auto, tá? Então, isso só reforça todo o conjunto probatório aqui de que, sim, são vendas isentas, houve uma avaliação criteriosa ali por parte da empresa, tá? Então, diante desses elementos, eu peço aqui que seja dado provimento ao nosso recurso ordinário, tá? Para que seja cancelado integralmente esse auto de infração. Muito obrigado. Eu fico aqui à disposição, caso queiram tirar alguma dúvida, e um excelente julgamento a todos. Obrigada, doutor Fernando. Doutor Rubens. Bom, vou passar diretamente ao voto. A acusação, então, como visto, é a falta de pagamento do imposto em saídas de leveduras, onde se aplicou, na visão do fisco, indevidamente, a isenção prevista no artigo 41 do anexo 1 do RICMES,
reservada para produtos com destinação exclusiva para o uso na atividade agropecuária. Inicialmente, não se aceita a alegação de nulidade do trabalho fiscal por suposta falta de motivação, pois essa motivação está claramente descrita na acusação fiscal e dela se defende o contribuinte, demonstrando assim uma perfeita compreensão da acusação e seus aspectos fáticos e jurídicos. A norma apontada pelo autuado como fundamento legal para suposta isenção em suas vendas de levedura seca inativa é o artigo 41, não vou ler inteiro aqui, mas ele diz o seguinte, que a isenção se aplica em ração animal, concentrado, suplemento, aditivo, premix ou núcleo, sendo o fabricante ou importador devidamente registrado no mapa, observado o disposto no parágrafo 1º, com destinação exclusiva do uso da pecuária, etc., etc. Bom, sustenta o autuado que as operações internas realizadas com os insumos agropecuários nele listados são isentas de CMS quando destinados à elaboração de produtos destinados exclusivamente ao uso na pecuária, etc. O inciso 5 do 41 do anexo 1 do RICS deve ser analisado em conjunto com todo o ordenamento jurídico, bem como com a situação fática ocorrida. O produto não necessita, na visão do autuado, de ser uso exclusivo da agricultura pecuária. Ele pode ter aplicabilidade diversa, sendo certo que somente quando destinado à agropecuária que será contemplado pela isenção. A exclusividade assim não está relacionada às especificações técnicas do produto, mas assim à destinação. O que se pretende com a vedação prescrita na referida norma é impedir que o benefício seja aplicado em operações que tenham destinação diversa, ou seja, não sejam destinadas à pecuária e agricultura. Fecha aspas. Bom, eu devo discordar, então, dessas alegações do autuado. As normas que concedem a isenção do imposto não estão aptas a uma interpretação sistemática de forma a alcançar hipóteses que não se encontrem expressamente dispostas em seus termos. Como é de amplo conhecimento no âmbito do direito tributário, o artigo 111 do CTN determina que se interprete literalmente a legislação tributária que dispõe sobre a outorga de isenção. Dessa forma, deve ser interpretado o artigo 41, anexo 1 do RIC. O produto comercializado pela recorrente, leveduras inativas secas, não possui destinação exclusiva para a agropecuária. Tanto é verdade que essa levedura é usualmente empregada no processo industrial do autuado, qual seja a fabricação de açúcar e álcool. O autuado defende uma interpretação segundo a qual o termo destinação exclusiva não esteja relacionado à característica do produto, mas à sua efetiva aplicação no destino. Nesse sentido, segundo alega, um produto que não tenha sido fabricado para uso exclusivo na agropecuária poderia se beneficiar da isenção dela, na hipótese em que tenha sido adquirido para efetiva aplicação na agropecuária. Eu entendo e concordo que as situações peculiares apontadas pela autuada das florestais, onde há transcrições de decisões proferidas na Câmara Superior da Justiça que requerem uma interpretação calcada na razoabilidade, mas são situações distintas. E os processos tais e tais examinaram operações com produtos fabricados para uso na agropecuária, mas por suas características poderiam também ser aplicados em outras situações muito análogas, como, por exemplo, a indústria de rações e medicamentos de PETs. Ou seja, os produtos tinham destinação exclusiva para uso agropecuário, mas poderiam ser utilizados em produtos destinados também a animais, porém fora do contexto agropecuário. Assim entendeu-se naqueles casos pelo critério da proporcionalidade, afastando os benefícios fiscais apenas nas operações onde os produtos não foram efetivamente destinados ao uso agropecuário. Abrindo um parênteses aqui, são casos também já conhecidos, vamos supor, um importador importa um produto para fazer vacina, que é amplamente utilizado na agropecuária, mas aquela vacina poderia também ser aplicada em pets, em cachorros, etc. Então, houve uma discussão forte nesse sentido, e naquele caso específico, optou-se, então, pela segregação. O que foi utilizado em pet era tributado, o que foi na agropecuária, não. Mas não é o caso desse processo aqui. As leveduras não são produtos com destinação exclusiva ao uso agropecuário, não se enquadrando da BNIT na condição primordial para a concessão da isenção. Percebe-se ainda que o autuado, ao alegar que as leveduras estariam incluídas na hipótese da isenção prevista no artigo 41, inciso 5 do anexo do RICS, o faz de forma genérica, deixando de apontar especificamente a categoria em que se encaixariam as leveduras. A norma, com os destaques meus aqui no texto, diz o seguinte: ração animal, concentrado, suplemento, aditivo, premix ou núcleo. É isso que a norma isenta. O autuado não nos informa em qual dessas opções estariam classificadas as leveduras, ressaltando que não se trata de produto com destinação exclusiva ao uso agropecuário. Além disso, o fabricante ou importador dessas leveduras deve estar registrado
no mapa e não há notícia desse registro nos autos. Por fim, a própria levedura deveria estar registrada no mapa, quando assim exigido, aspecto não abordado na defesa. Portanto, o autuado, ao aplicar a isenção em suas operações de saídas de leveduras, o fez em desacordo com as condições previstas no artigo 41 do anexo 1 do RIC, sendo assim procedente a acusação fiscal. Multas nos termos da legislação válida e eficaz, atualização do valor básico súmula 13, não estão presentes as condições que permitem a redução dos valores das multas, nos termos 527A do RIC, acusações que referem a falta de pagamento do imposto, não se faz necessária a apresentação de novas provas, haja vista a nítida subsunção dos fatos às normas infringidas. Então, desta forma, o voto, senhores, o recurso é conhecido e não provido. Obrigado. Sim, obrigada, doutor Rubens. Alguma manifestação? Debates estão abertos? Estamos de acordo com o voto, senhora presidente. Também acompanho. Estou acompanhando também, presidente. Então, podemos encerrar os debates. Também vou acompanhar o voto do doutor Rubens. Então, encerrando os debates, verificando o quórum. Iniciando a votação. Então, encerrando a votação, o caso Raizen Energia foi conhecido integralmente e não provido votação unânime. Doutor Fernando, obrigada pela sua presença, pela sustentação oral. Esse é o resultado. Eu que agradeço. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Então, agora voltando ao caso da Rumo Malha, né, para finalizar. Então, presidente, eu acrescentei o parágrafo 27 nos seguintes termos. Aí, a existência de antecedentes fiscais, como dito, não impede a redução da multa, deve ser considerada na dosimetria, como estado pela DRF, há 4 outros AINs lavrados em face da autuada desde 2007, período de mais de 15 anos, sendo empresas de grande porte, há mais estrutura para atender as exigências fiscais e também mais operações e possibilidades de erro, o que não afasta a possibilidade do 527A. Então, eu complementei, além das razões já constantes, eu adicionei mais esse parágrafo. Sim, obrigada, doutor Flávio. Então, acho que podemos encerrar os debates. Um minutinho, presidente, é que a gente não teve a oportunidade de falar ainda. Sim, claro, desculpa. Pois não, ninguém levantou a mão, achei que podia. Por favor, doutor Rubens. Tá bom, obrigado. É o seguinte, o doutor Flávio, eu só fiquei com uma certa dúvida na situação fática mesmo. A leitura tinha alguns pontos diferentes, eu fiquei na dúvida exatamente nessa infração que a multa está sendo reduzida, o que foi, que omissão que foi essa e a repercussão disso. Por favor, doutor Flávio, se você puder dar mais uma pincelada nisso. Isso. A gente tem o SEAP, ele é apresentado atualmente no bloco G da escrituração fiscal. Tá? Sim. Aí, dentre as informações do bloco G, que está o SEAP, existem lá as informações do valor total das operações tributadas, valor das operações não tributadas, etc. e tal. Desses valores, você chega no índice percentual de aproveitamento de crédito, porque você no SEAP, sim, entendeu? Sim. Então, esses valores aí, o que aconteceu? Em alguns meses, não no período todo da acusação do item 1, em alguns meses ele deixou de ser apresentado esses valores no SEAP. Acontece que o seguinte, posteriormente, durante a fiscalização, houve retificação das FDs, mas após já a início da ação fiscal. Em algumas retificações, foi incluído essas informações, tá? Mas já havia iniciado o trabalho fiscal, então essas retificações não socorriam mais a autuada para que não houvesse a infração de falta de entrega da informação.
tá? Aí, outro ponto que a autora coloca, que, por exemplo, a informação é valor, por exemplo, temos 1 milhão, que é o valor total das operações tributadas e não tributadas, então é um valor elevado, né? E a autora fala o seguinte, ó, esse valor não tem correspondência com a infração que eu cometi, tá? Mas aí é que no voto fala o seguinte, então ela não coloca qual valor teria correspondência com a infração cometida, e ela não nega que deixou de prestar essa informação, tá? Então, realmente, aí o Pedro até coloca, a DRF coloca que a acusação ela é limitada a 1% já das operações. Sim, é limitada a 1%, mas eu entendo que cabe uma redução da multa ainda. Por quê? Porque esse valor, a multa ela é imputada em função do valor omitido, né? Mas esse valor ele não tem correspondência a imposto, que é um valor omitido só, é o percentual das operações tributadas e das não tributadas. Então, é em cima disso que a multa foi calculada. Tá? Então, eu entendo que cabe uma redução da multa, apesar do Rubens ter falado que ela já foi limitada a 1%, Rubens não, perdão, o Pedro, a 1%, o que realmente foi, tá? E apesar de a autora não ter trazido até agora, ela tentou corrigir isso retificando a FD, mas infelizmente já tinha começado a oficialização, então não tem o que se retificar com relação a isso, né? Mas Então, por isso não teve, assim, ela não deixou de pagar imposto, ela não fez Então, errado essas contas. Ou não então tem jeito de saber, né? o imposto que deixou de ser pago, ele foi o crédito indevido cobrado no item 1, entendeu? Essa informação, o que ela acontece em alguns pontos, assim, não, mas esse CFAP deveria entrar, esse não deveria, entendeu? O crédito do item 1, se já tivesse essa informação na FD, o fiscal ele só olhava essa informação e ia falar assim, ó, o índice do CIAP é esse. Então, tá certo ou tá errado, entendeu? Mas daí ela não colocou de onde que ela chegou naquele índice do CIAP, esse tipo de coisa, por isso a acusação do item 1. Tá? E a do item 2 é só a omissão dessa informação. Tá? O que eu acho que foi totalmente suplantado pelo auditor, que ele chegou no valor, tá? Na portaria CAT tem mais ou menos umas diretrizes para chegar no valor, ele chegou no valor e fez a autuação. Tá? É isso. Desculpa, doutor Bergamini. Não, eu pedi vista, eu fiquei com umas questões aí na redução da multa do item 2, até a gente trocou aqui breves conversas aqui no WhatsApp, antes de começar a sessão. Então eu queria pedir vista para ver melhor. Rubens, se você não se importar, você levantou o ponto, mas eu pedi a vista, não, sabe? eu até agradeço, na verdade. Acho que quanto melhor, quanto mais analisado for o caso, para todos é melhor. Para a gente, para o contribuinte, para todo mundo. Então, eu até agradeço, doutor. Tá, joia. Obrigado. Maravilha, maravilha. Sim, então, ok, vista concedida ao doutor Bergamini, em razão dos debates, e a manifestação fiscal, então, depois, né, pode ser incluída novamente. Pode. Então, encerrando aqui. Então, caso a doutora Taimara saia em vistas para o doutor Bergamini, favor acompanhar aí a pauta que vai entrar numa outra oportunidade. Obrigada, presidente. Boa tarde. Bom dia a todos. Bom trabalho. Doutora. Obrigada. Então, agora vamos passar para... Então, encerrando, né, esse julgamento em vista para o doutor Adolfo Bergamini. O próximo... Então, passando ao caso a Nordsea, comercial importadora e exportadora, o relator é o doutor Flávio, já foi feita a sustentação oral e saiu em vista para o doutor Adolfo Bergamini, o auto é 4148731. Então, doutor Flávio, se puder só fazer um breve resumo e aí a gente já passa para a vista, né? Tá bom. Bom, a acusação aqui ela é da aplicação do parágrafo 6º do artigo 40 do anexo 2 do regulamento, né? Que ele fala aquele do crédito outorgado na saída de pescado. Então, e aí foi nesse ponto que o doutor Bergamini teve uma
ele tirou em vista para interpretar o artigo. Então, eu tomei a interpretação do artigo, do parágrafo 6º, o seguinte: o disposto nesse artigo se aplica-se também à saída de pescados, né, em estado natural, realizada por estabelecimento que tenha o CNAE códigos tais. Então, para mim, esse dispositivo só se aplica a estabelecimentos que têm esses CNAEs, tá? Que é o 1020 1 e o 1022, 01 e 02, tá? Então, a autuada, ela realizou uma alteração da CNAE, tá? Esses CNAEs são de industrialização, ela realizou uma alteração da CNAE, que ela é de atacadista para industrialização, e aí o fisco fala assim, essa alteração de CNAE é indevida, porque você não faz industrialização. Eu concordei com o fisco, porque verificando, inclusive os autos que ela trouxe, etc. tal, o que ela faz, ela recebe o pescado congelado, né? Nessas condições, em estado natural, resfriado, congelado, seco, eviscerado, e aí ela só recebe, verifica as condições de segurança e saúde do produto, tá? Para armazenar, e armazena. Então, ela não industrializa. Foi o que eu entendi. E aí, o Dr. Bergamini agora com a palavra. Está sem som, doutor Adolfo. Eu já fiz o registro do voto, mas faltou colocar a emenda. Você pode me liberar a edição? Habilitar a edição, Isso. tá, ok. Bom, eu não vou ler o voto completo, porque nós já falamos a respeito disso na semana passada, e basicamente eu estou provendo o recurso ordinário do contribuinte, porque a legislação fala claro e expressamente que o crédito otorgado não é só para industrialização, mas também para venda de peixe em estado in natura, em estado natural, congelado. O CNAE do contribuinte, que é o final, é o 1021, 1020 dígito 1/01, ele se amolda à atividade de venda de congelado, do peixe congelado, né? O final 02 é para industrialização, o final 01 se amolda aí para peixe congelado. Então, o CNAE com peixe congelado e a disposição expressa em relação ao parágrafo 6º do artigo 40, que fala que também se aplica, né? O artigo 40 vem falando sobre a industrialização, aí o processo fala que também se aplica para o caso de pescado natural congelado. Então, com base nesse entendimento, estou provendo o recurso do contribuinte. É o voto. Acho que agora falta só o Flávio registrar o voto, né? Senhora presidente, eu gostaria de registrar uma manifestação nesse caso. Ela está em linha com o Dr. Flávio, mas eu gostaria de ler rapidissimamente para exatamente demonstrar essa questão da imprescindibilidade do estabelecimento exercer uma atividade industrial, né? Sim. Pois não, doutor Pedro, está concedida a manifestação. Presidente, eu vou manter o voto de relatoria, porque realmente eu entendo que a CNAE foi alterada de forma indevida, então eu estou mantendo o voto de relatoria. Obrigado, doutor Bergamini. Já está disponível aos senhores aí a minha manifestação, eu vou ler rapidissimamente. Então, com todo respeito ao voto ilustre juiz com vista, bem como ao seu esforço interpretativo, o recurso ordinário há de ser desprovido. É isso porque, analisando-se somente o parágrafo 6º do artigo 40, anexo 3 do regulamento, de claridade solar que a atividade do estabelecimento deve ser uma atividade de industrialização para fruição do benefício fiscal. Note-se que a norma exige que o estabelecimento tenha como CNAE principal os códigos tais, os quais possuem a seguinte hierarquia quanto à sua classificação, determinada pela Comissão Nacional de Classificação do IBGE. Então, trago aqui a hierarquia, aqui fica claro que estes CNAEs, eles são derivados, né, da seção C, que é indústria de transformação. Ora, a simples análise da cadeia hierárquica acima indica que os CNAEs exigidos na legislação possuem origem em indústrias de transformação, tornando claro que a atividade desempenhada deve ser industrial. E note-se que foi exatamente este o tema da resposta à consulta número tal, quando assim escreveu. Essa consulta foi trazida pelo autor do feito, também consta no voto do Dr. Flávio, não vou cansá-los com a leitura.
Por outro lado, emerge dos autos que a autuada mudou seu CNAE para adaptar-se à legislação, entre aspas, sem, no entanto, ter alterado em nada suas atividades do dia a dia, ou seja, continuou realizando operações de comercialização de pescados como atacadista. Em nenhum momento passou a realizar uma atividade industrial. Assim, demonstrada a necessidade de se exercer uma atividade industrial para a fruição do benefício e que a autuada não se enquadra nessa condição, de rigor, a manutenção do auto com ou não provimento do recurso ordinário. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado. Sim, obrigada, doutor Pedro. Alguma manifestação? Debates abertos? Com licença, senhora presidente, nesse caso, eu concordo com o doutor Bergamini que o parágrafo 6º ele cria uma regra de exceção, né? Então, quando diz que o disposto nesse artigo aplica-se também à saída interna de pescados, exceto crustáceos, estado natural, etc., etc., eu creio que se aplica ao caso em tela, principalmente em se tratando de alimentos, né? Algo que deve haver um cuidado maior antes de afastar a isenção, assim, tem que se ter um olhar um pouco mais cuidadoso quando se vai tributar comida. Então, não que isso eu esteja me afastando das regras, mas eu entendo que, nesse caso, a interpretação do parágrafo 6º deve ser feita, ao meu ver, de acordo com o que se propõe o doutor Bergamini. É isso. Obrigado. Obrigada, doutor Rubens. Eu também vou acompanhar o voto de vistas do doutor Bergamini, aí, essa interpretação que foi dada do parágrafo 6º do artigo 40 do anexo. Então, acompanho o voto de vistas. E mais alguma manifestação? Podemos encerrar os debates? Então, aqui no caso, encerrando os debates e vamos à verificação do quórum e votação. Iniciando, então, a votação. Então, no caso, encerrando a votação, a Nordsi Comercial Importadora e Exportadora prevaleceu, então, o voto de vistas do Dr. Adolfo Bergamini, sendo conhecido integralmente e provido o recurso do contribuinte, por 3 votos. Então, esse é o resultado do caso. Então, encerrando o julgamento desse caso. Bom dia a todos. Só para agradecer e desejar um bom dia de trabalho. Muito obrigado. Obrigada, Bom dia, doutor. Encerrando o julgamento. Como já foi feita a sustentação oral, eu nem me referi. Você estava aí quietinho. Eu entendo. Permaneci em silêncio aqui, doutora Rosa. Respeitando. Então, encerrando aqui o julgamento deste caso. Então, temos mais um último caso, que é a Gran Petro, distribuidora de combustíveis. O auto é 4141993. Eu sou a relatora. Aqui eu registrei o voto, mas aqui tem até uma questão, eu vou falar rapidamente, mas depois eu queria até o esclarecimento da representação fiscal. Eu vou ter rapidamente, então, o relato. Não há advogado para sustentação oral, tá?
São 8 infrações, então é o caso recurso ordinário do contribuinte, são 8 acusações, sendo, aqui resumindo os blocos das acusações, tá? São os itens 1, 7 e 8 relativos à falta de pagamento do imposto, devido em operações de vendas e saídas tributadas de etanol hidratado combustível. Os itens 2, 3, 4 e 5 relativos ao crédito indevido do imposto em operações com etanol hidratado e o item 6, relativo à emissão de notas fiscais com destaque indevido do imposto em operações internas com etanol. Então, aqui, para a gente encurtar um pouco, eu tinha disponibilizado, mas eu só quero aqui uma questão, que é a questão dos juros, né? Eu não vou ler neste momento, porque eu queria antecipar essa questão da taxa de juros da Selic, que foi apresentada essa questão no recurso ordinário do contribuinte. A manifestação fiscal, a representação fiscal, afastou essa abusividade acima da Selic. Mas eu pergunto, eu até no meu voto, eu acho até que eu me equivoquei, mas eu queria tirar essa dúvida, porque normalmente a representação fiscal apresenta uma petição sobre essa limitação dos juros ao patamar da Selic. Então, eu acho que eu até me equivoquei mencionando que a data do auto de infração é 31/8/2022. E a Lei 16.497, ela alterou no artigo 96 da Lei 13.918, de 2009. Como a representação fiscal tinha mantido essa questão dos juros acima da Selic, então, acho que seria o caso, aí é uma pergunta se a representação fiscal entra com alguma petição ou não, se mantém essa questão, porque seria o caso de limitar com a redação da súmula 10. Essa é a minha questão, eu acho que eu vou até retirar, até em virtude da hora que o doutor Bergamini tinha solicitado, então, queria esse esclarecimento, primeiro da representação, e depois o doutor Flávio também mencionou, e aí eu leio o voto ou retiro. Quando a gente verifica aqui, senhora presidente, quando a gente verifica aqui o DDF, né, do quadro 1, a gente verifica que não tem fatos geradores anteriores a 1º de novembro de 2017. Então, quer me parecer que as nossas contrarrazões incorreu em um equívoco aí, porque realmente não há que se falar em manter os juros acima da Selic, mas nesse caso já foi calculado pela Selic, porque não existe fatos geradores anteriores. Então, é inócua a nossa manifestação em contrarrazões. Então, me parece que o voto da doutora simplesmente não falando nada a esse respeito estaria correto, entendeu? Tá, então... Só faz sentido aplicar a súmula para casos anteriores a novembro de 17, né? Posterior. Isso, é isso aí. Sim, tá. Não, então eu vou manter o voto. Era essa dúvida que eu queria tirar, porque como eu vi que o auto ele é anterior, mas é posterior à vigência, né? Então eu fiquei com essa dúvida e aí eu queria esse esclarecimento, porque se tivesse esse equívoco ou alguma manifestação, às vezes a representação entra com uma petição posterior, né? Então seria o caso então de, né, como eu deixei consignado. Então, o voto. Então, eu mantenho esse voto com esse esclarecimento da representação fiscal. Então, a recorrente assim, rapidamente, um resumo, né? Alega a nulidade do auto de infração pela inobservância da portaria CAT 115. Eu entendo que não há necessidade dessa diligência, não há nulidade
por falta de apreciação da portaria CAT 115, tá? No mesmo sentido da decisão recorrida. Então, essa alegação, na verdade, eu não conheço, porque está em consonância com o entendimento do tribunal, e o auto foi constituído nos termos do artigo 142. Então, no mérito aqui, eu também afastei, né, as alegações da autuada em blocos, né, pelos itens 1, 7 e 8, relativos à falta de pagamento do imposto, as operações, então, com razão à douta representação fiscal, aqui que eu estou fazendo um breve resumo, né? Haja vista que o ressarcimento das eventuais diferenças deve cumprir legislação específica, não sendo admitida a utilização da real base de cálculo como sustentado pelo contribuinte. Então, as infrações restaram caracterizadas, os itens 2, 3, 4 e 5 também entendo que estão caracterizados, tá? Não deve ser, aí no caso, não há esse direito de crédito, que está condicionado ao cumprimento dos requisitos da legislação. Quanto ao item 6, também está caracterizada a infração, emissão de documentos fiscais com destaque indevido do imposto. Então, também não é o caso de redução ou relevação da multa. E aí, com relação aos argumentos de confiscatoriedade da multa e abusividade da utilização do valor da multa, eu indico a súmula, aplico 13 do tribunal, e com relação à taxa de juros, então, sendo aplicada acima do patamar da Selic, que é o argumento da recorrente, e digo que, apesar da revisão da súmula 7, o AI foi lavrado em 31 de 8 de 2022, então, nos termos da lei, que alterou a lei, o artigo 96 da Lei 13.918. Então, conheci parcialmente, em razão de não conhecimento de algumas questões, pela aplicação da súmula 13, e neguei provimento ao recurso do contribuinte. Então, esse é o voto. E estou à disposição aí dos debates. Acompanho o voto. De acordo, Eu senhora também. presidente. Acompanho também. Então, tá bom. Obrigada. Então, encerrando os debates. Não há sustentação oral, né? Encerrando os debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Então, o caso da Gran Petro, recurso ordinário conhecido parcialmente não provido. Então, encerrando a votação, então, nos termos do voto. Encerrando o julgamento desse caso. E concluída a pauta, faltou, então, a questão aqui do doutor. A raiz final tem que encerrar o julgamento. Faltou encerrar o julgamento. Meus amigos, vocês me dispensam? Então, sim. Bom simpósio, né? Obrigado. Bom simpósio lá, Tchau, doutor tchau. Bergamini. Obrigado. Tchau, até. Até mais, Bergamini. Até logo, Bergamini. Obrigada. Bom simpósio lá. Bom simpósio. Então, aqui, encerrando, deixa eu ver se está tudo encerrado, encerrando a sessão, né, de julgamentos. Osvaldo, pode encerrar, por favor, o